Fique agora, não saia, nem por um segundo, porque aquilo que parecia estagnado já começou a se mover em seu favor. A porta que parecia trancada já cedeu com o som da minha voz. Há algo acontecendo neste exato momento, mesmo que teus olhos ainda não enxerguem. Não é uma promessa qualquer, é um decreto vindo do alto, é ordem direta do meu espírito. Tome posse do seu milagre. Eu não vim te motivar com palavras humanas. Eu vim quebrar correntes invisíveis que te mantinham cercado por dores que você não contou a ninguém. O que está vindo não é pequeno, é algo que vai tocar toda a sua casa. E quem ficar até o final vai ouvir com clareza o que o céu preparou. Então preste atenção, isso aqui não é só um vídeo, é uma convocação divina. Uma convocação para mudar sua história para sempre. Você tentou de tudo. Tentou sorrir mesmo quando por dentro tudo parecia cinza. Tentou manter os pés no chão quando as circunstâncias queriam te derrubar. Tentou ser forte por todos, mesmo quando ninguém enxergava seu cansaço. Eu vi você segurando a mão de quem precisa de cuidado. Eu vi quando você abriu mão dos seus sonhos para manter a casa de pé. E hoje eu te digo com voz de trovão que se levanta sobre os céus. Chegou a hora do retorno, da resposta, da virada. Não é exagero, não é teatro. É o movimento do céu em sua direção. Meu espírito te localizou, não para te lembrar do que falta, mas para te entregar o que já foi liberado. E se você está ouvindo isso agora, é porque já entrou no território da manifestação. O tempo da espera terminou. Você orou em silêncio quando todos dormiam. Você ficou firme mesmo quando o diagnóstico trouxe medo. Você continuou confiando mesmo quando as contas estavam à sua frente e a provisão parecia distante. Você fez isso porque há fé dentro de você. Fé que o inferno tentou abafar, mas não conseguiu. Porque quem te sustenta sou eu. E agora, com a autoridade eterna, eu declaro: o milagre que você precisa não será apenas uma promessa, será um fato. Seu nome já foi mencionado diante dos meus anjos, seu endereço foi escrito pelo meu dedo, e o inimigo que achava que tinha vencido não contava com esse momento. Ouça com atenção. Eu levantei esta palavra para ser um marco em sua caminhada. Nada será mais como antes. Não pense que você chegou aqui por acaso. Não pense que foi uma coincidência estar ouvindo isso agora. Meu espírito te conduziu com precisão. E o motivo é simples. Há algo no invisível que já começou a se tornar visível. Você já sentiu algo diferente no ambiente? Já percebeu que tem algo mexendo dentro do teu coração enquanto ouve? É o toque da minha presença te realinhando com os planos que foram desenhados por mim desde o ventre da sua mãe. Há dias que você sente que não vai suportar, que tudo está pesado demais, que ninguém entende o peso que carrega. Mas eu entendo. Eu conheço cada detalhe que você não teve coragem de compartilhar. E mesmo assim, eu nunca desisti de você. Pelo contrário, hoje eu insisto. Tome posse do que é seu. Você vai ver mudança em quem você tem clamado há anos. Eu conheço quem você tem colocado diante de mim em oração, mesmo quando não consegue mais verbalizar as palavras. Conheço aquele nome que você menciona todas as noites pedindo livramento, cura, transformação. Hoje eu venho com resposta, não com teoria, mas com ação. Porque eu sou o Deus que age. Sou o Deus que entra onde a medicina não entra. Sou o Deus que visita corações e muda pensamentos. Sou o Deus que faz o filho rebelde voltar, que fecha a boca da calúnia, que restaura aquilo que o tempo tentou corroer. Nada que é seu será roubado, porque eu mesmo coloquei minha mão sobre o que te pertence, e nenhuma força humana ou espiritual tem autoridade para revogar a minha decisão. Há bênçãos que estavam retidas por causa do tempo errado, e agora é o tempo certo. Há respostas que estavam esperando apenas o som da minha ordem, e agora eu ordenei. Não tenha medo de acreditar outra vez.
Sei que você já se frustrou por esperar e não ver. Sei que já prometeram mundos e fundos e depois te deixaram com o coração vazio. Mas eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se eu falei, vai acontecer, mas você precisa ouvir até o fim, porque há detalhes que ainda vou te revelar neste encontro. E se você crer com profundidade, o que era estagnação se tornará milagre em movimento. Não um milagre qualquer, mas aquele milagre específico que você nunca contou a ninguém por medo de parecer impossível demais. A inveja tentou travar o seu caminho. Pessoas que se diziam amigas não suportaram te ver bem, mas eu te escondi, te protegi, te preservei. Você não perdeu, você foi poupado. Você não ficou de fora, você foi reservado. Porque o que eu vou fazer através da sua vida será visível demais para ser ignorado. Até quem te julgou vai precisar reconhecer que a minha mão está sobre você. As lágrimas que ninguém enxergou, eu converti em autoridade. As noites em que você lutava contra pensamentos silenciosos, eu estava ao seu lado, sustentando seu espírito. E agora é o tempo em que o que estava oculto será revelado em glória. E por mais que a oposição tente resistir, o milagre vai acontecer diante dos olhos de todos. Você tem carregado mais do que o normal. Tem se dividido entre cuidar de quem ama, suportar as pressões e ainda tentar manter o coração em paz. Às vezes acha que ninguém percebe, mas eu vejo e eu me comovo com você. E eu me movo por você, porque você não é esquecido, não é invisível, não é alguém que apenas assiste o milagre dos outros. Você é parte do plano, você é alvo da promessa. Você é território santo, onde o meu espírito habita. E se eu habito aí dentro, nada pode te derrubar. Porque quando eu levanto, nada pode impedir. E hoje eu me levantei por você. Então, não recue. Ouça até o final. Há algo que eu ainda vou liberar nesta palavra que vai mudar sua forma de caminhar. Agora, pare e respire fundo. Deixe o ambiente silenciar, porque é no silêncio que eu falo mais forte. É no repouso que eu opero. Você não precisa provar mais nada a ninguém. O tempo de se justificar acabou. Agora é o tempo de colher. Você plantou com lágrimas, agora vai colher com honra. E todos aqueles que riram vão testemunhar o que eu farei. Meu espírito está te cercando. Há anjos ao seu redor agora. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Tome posse, porque o milagre já é seu. Ele não está chegando. Ele já começou. Curta esta mensagem como um ato de fé. Inscreva-se neste canal como quem entra numa campanha de milagres. Compartilhe agora mesmo com quem você ama, porque o mesmo milagre que vem sobre você pode alcançar toda a sua casa. Permaneça aqui até o final, porque as próximas palavras que eu liberarei serão proféticas, específicas e intransferíveis. Elas têm seu nome, elas têm seu endereço, elas são suas. Você não precisa entender tudo agora, apenas permanecer em escuta. Porque há respostas que não chegam pela lógica, mas pela revelação. E é nisso que estou te envolvendo agora. Enquanto o mundo tenta acelerar seus passos, eu venho com a calma que transforma. Há uma paz que não depende do que acontece fora, porque ela nasce de um lugar profundo dentro de você, onde minha voz ecoa como uma rocha firme em meio à tempestade. Você sabe o quanto já tentou resolver com as próprias mãos. Tentou ajeitar as peças, manter tudo funcionando, mesmo quando algo dentro gritava por socorro. Eu vi sua tentativa de permanecer firme, ainda que internamente tudo estivesse fragmentado. Mas o que eu declaro agora é que o tempo de sustentar tudo sozinho chegou ao fim. Porque eu entrei em cena. E quando eu entro, nada permanece como antes. Você já reparou como até as pessoas mais próximas às vezes não percebem o peso que você carrega? Você sorri por fora e caminha, mas o coração já não bate com a mesma leveza de antes. E no meio desse cenário silencioso, eu vim lembrar:
Você não foi esquecido. Há uma obra sendo feita nos bastidores, e tudo aquilo que parecia parado está apenas sendo preparado com precisão divina. Há detalhes que só eu posso ajustar. Não se cobre tanto por não ter conseguido controlar tudo. Você não falhou. Você não perdeu tempo. Eu aproveitei cada momento para te ensinar a depender. E agora que você se abriu ao meu mover, eu sopro novos ventos sobre sua vida. Ventos de mudança, cura e restituição. O que antes era caos, agora será campo fértil. Porque quando meu espírito ordena, até o deserto floresce. Houve dias em que você achou que não suportaria mais uma notícia ruim, que não aguentaria mais uma noite de incerteza. E mesmo assim, você acordava no dia seguinte com um fio de esperança. Esse fio era eu. Era o meu sustento, invisível aos olhos, mas poderoso o suficiente para te manter em pé. E hoje, esse fio se transforma em corda firme que vai te conduzir à promessa. Aqueles que duvidaram de você verão o que eu farei. Mas isso não será por vingança, será para que meu nome seja glorificado. Porque o que eu construo na vida de alguém é para ser sinal vivo da minha fidelidade. Sua história será uma vitrine da minha graça. E aqueles que acompanharam seus dias mais difíceis verão o brilho da restauração que só eu posso produzir. Eu sei o quanto você desejou ver mudança em quem ama, e por mais que as palavras tenham se esgotado, seu coração nunca desistiu. Eu honro essa persistência silenciosa. Eu movo os céus por causa dela. Você não vai mais implorar por transformação, porque ela já foi decretada no meu altar. Vai acontecer de forma sutil, mas real. Vai surpreender até você. Muitos à sua volta não entendem porque você continua acreditando. Mas isso acontece porque você carrega algo que vem de cima. E quem nunca sentiu o toque do Eterno dificilmente compreende o poder da esperança. Mesmo assim, continue. Porque essa fé que você não deixou morrer é justamente o que está abrindo portas agora. E não são portas comuns, são portas eternas. Você já se acostumou a ouvir, não tem jeito, não tem solução. Isso é só mais um caso perdido. Mas eu sou aquele que desafia os diagnósticos, que muda o curso das histórias, que transforma fins em recomeços. Não é exagero, é real, é divino. E está acontecendo agora. Porque o milagre já foi liberado, e a única coisa que falta é você assumir isso como verdade. Eu creio no plano de Deus. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125, 1. Esta é sua fundação. E nenhuma força que tentou desestabilizar seus pés conseguirá te arrancar do lugar onde eu te plantei. Você está enraizado em promessas eternas, e isso é inabalável. Você notou como certas dores começaram a perder força? Como algumas feridas, que pareciam eternas, já não doem como antes? Isso não é obra do tempo, é obra do meu espírito. Eu tenho te curado em silêncio, limpando memórias, restaurando sentimentos. E agora eu te preparo para um tempo onde até o que foi perdido será devolvido com honra. Não pense que eu esqueci das orações feitas em segredo, das promessas que você não contou a ninguém por medo de desacreditar. Tudo está registrado. Cada suspiro, cada pensamento escondido, cada esperança contida nos seus silêncios. E hoje eu declaro, nada foi em vão. O tempo da colheita começou e ela virá com abundância. Você não precisa mais viver à base de expectativas frustradas. A partir de agora, você viverá o cumprimento. Vai tocar o que antes só imaginava. Vai viver o que antes só acreditava de longe. O que eu faço é real, é palpável e é duradouro. Não passa como emoção, não desaparece como ilusão. Permanece como sinal da minha fidelidade. É natural sentir medo diante do novo, mas eu te dou paz. A paz que não depende do que você vê, mas do que você crê. E se você crer, verá.
Porque fé não é negação da realidade, é conexão com o sobrenatural. Você vai perceber como tudo começará a se organizar, como os dias se tornarão mais leves, porque onde meu espírito está, há liberdade. Até mesmo suas noites terão outro ritmo. O descanso virá. Não aquele sono inquieto, interrompido por preocupações, mas o verdadeiro repouso. Porque quando eu assumo o controle, o coração descansa. E onde antes havia angústia, agora haverá alívio. Você vai dormir sabendo que não está mais só, que eu estou presente, agindo em cada área. Seu corpo vai sentir. Suas emoções vão reagir. Sua casa vai refletir. Porque tudo que eu toco se transforma, e o que parecia rotina pesada se tornará jornada leve. Eu vou reorganizar o ambiente da sua vida, tocar nos seus dias, corrigir o que ninguém consegue ver, porque minha cura começa dentro, mas sempre transborda para fora. Você ainda vai se surpreender com a capacidade que terá de sorrir novamente. Não um sorriso de disfarce, mas de quem reencontrou sentido. Porque eu não vim apenas consertar, vim renovar. Vim fazer tudo novo. Você sentirá vigor no que parecia morto. Vai reencontrar sonhos antigos com olhos renovados, porque a esperança que eu dou reacende até o que foi esquecido. Eu sou especialista em reviravoltas, e essa será uma das maiores da sua história. Não por acaso, mas porque você confiou mesmo sem entender. Você permaneceu mesmo sem ter garantias. E eu recompenso isso, não com migalhas, mas com abundância. Você vai perceber como as peças começarão a se encaixar, como tudo o que não fazia sentido começará a revelar propósito. O que hoje é dúvida, amanhã será testemunho. O que hoje é espera, amanhã será resposta. E o que hoje te aperta, amanhã será parte da história que você contará com alegria. Porque tudo coopera para o bem daqueles que me amam. Eu não desperdiço sofrimento. Eu não ignoro dor. Eu transformo tudo em experiência, sabedoria e vitória. Você vai perceber que o que parecia silêncio, meu era, na verdade, trabalho profundo. Enquanto você achava que estava sozinho, eu estava alinhando tudo, trazendo conexões certas, eliminando distrações, protegendo sua rota. E quando eu termino, o que antes era caos se transforma em caminho preparado. Um caminho por onde você vai andar com segurança. Até mesmo aquelas situações que pareciam retrocesso, na verdade, foram proteção. Eu tirei pessoas, fechei ciclos, encerrei caminhos. Não por punição, mas por amor. Porque eu sei o que você não sabe. Eu vejo o que você não vê. Eu protejo até mesmo dos perigos invisíveis. Confia, não se lamente pelo que saiu. Celebre o que está por vir. Você foi marcado pela promessa. E isso ninguém pode apagar. Haverá dias em que você vai lembrar deste momento como o dia em que tudo começou a mudar. Porque algo dentro já começou a responder. Sua fé está sendo reativada. Sua visão está sendo limpa. Seu coração está sendo aquecido. Isso não é emoção. Isso é presença. E quando você olhar para trás, perceberá que cada passo foi guiado. Que até os desvios te trouxeram para mais perto do centro da minha vontade. Você vai se surpreender com a precisão dos acontecimentos, com o encaixe perfeito das respostas. Porque eu não falho, eu não me atraso, eu ajo no momento exato. Seu nome será lembrado como alguém que confiou no invisível e viu o impossível se tornar real. Porque não é sobre merecimento, é sobre rendição. E você se rendeu. Mesmo cansado, permaneceu. E por isso o céu responde, com honra, com novidade, com restauração. Não desista agora, porque o melhor já está acontecendo. Você está no exato ponto onde o invisível começa a se manifestar diante dos olhos. Tudo que parecia distante está se aproximando com força divina. E enquanto você respira neste momento, há algo sendo destravado nas regiões celestiais.
Não há mais atrasos. Não há mais barreiras que resistam ao meu decreto. O que eu liberei sobre a sua vida foi selado com autoridade eterna. Nada poderá impedir aquilo que já carrega a minha assinatura. Hoje você sente o toque da realidade espiritual te cercando. Não é imaginação, não é sugestão, é manifestação do céu invadindo sua rotina. A atmosfera mudou. Há uma presença suave e forte ao mesmo tempo te abraçando por dentro. Eu estou nesse ambiente. Eu estou na sua respiração. E cada célula do seu corpo começa a responder à minha presença. O que era estresse começa a ser dissolvido. O que era tensão se desfaz na brisa do meu espírito. Alguns chamam de coincidência, outros de acaso, mas você sabe que é algo maior. A forma como tudo está se alinhando, as palavras certas no momento exato, as confirmações que só poderiam vir de mim. Isso é cuidado, isso é zelo divino. Não é apenas uma resposta, é uma construção completa do seu recomeço. Você está dentro de um mover maior do que imaginava. E é agora que tudo começa a florescer. Enquanto o mundo exige pressa, eu te ensino o valor da constância. Porque milagres não são feitos de pressões, mas de confiança. Você confiou mesmo sem entender, e por isso está vivendo o que muitos apenas sonham. O que eu preparei para você tem raízes profundas, nada superficial, nada frágil. É forte, durável, verdadeiro. É a realização de uma promessa que aguardou pelo tempo certo para nascer. Eu te conheço em cada detalhe. Sei como sua alma foi marcada por palavras duras. Sei onde a dor se instalou sem pedir licença. Mas também sei que nada disso será maior do que a cura que eu derramo agora. Porque meu toque não é apenas consolo, é transformação. Eu não apenas limpo a ferida, eu restauro a pele, o brilho, a coragem. E eu já comecei essa obra. Você vai sentir isso até mesmo no olhar. Sua mente está sendo renovada. Aqueles pensamentos repetitivos de medo, de angústia, de incapacidade estão perdendo força agora. Eu coloco novas ideias. Eu coloco novos sonhos. Eu coloco visão ampliada sobre o que vem pela frente. Você não vai mais viver preso ao que passou, porque o que vem é tão maior que fará os antigos dias parecerem ensaio para o espetáculo que eu preparei. Aquele ambiente onde você sentia opressão será transformado em lugar de descanso. Eu consagro o lugar onde você vive. Os cômodos da sua casa sentirão essa nova atmosfera. O que antes era peso será paz. O que antes era medo será força. E não importa quantas vezes o caos tenha tentado se alojar ali, eu limpei o ambiente com minha presença. Você sentirá isso ao entrar, sentirá ao deitar, sentirá ao acordar. Seus relacionamentos também sentirão esse toque. Haverá reconciliação onde havia distanciamento. Haverá cura onde havia palavras feridas. Haverá reencontros que pareciam impossíveis. Porque eu não restauro apenas sua vida, eu restauro os vínculos. Aqueles que deveriam estar ao seu lado vão retornar com um novo coração, com nova disposição, com novo entendimento. E quando isso acontecer, você saberá que fui eu quem fez. Você estava cansado de recomeçar, cansado de tentar e ver as coisas desmoronarem. Mas esse não será mais o padrão, porque agora o que eu começo, ninguém poderá parar. Este é um ciclo de estabilidade, não mais de sobressaltos, não mais de surpresas negativas. Eu estabeleço o tempo da permanência. Você verá as promessas ganhando forma, crescendo diante dos olhos, firmando raízes no solo do propósito. Eu sei que você se sentiu deixado de lado em muitos momentos, e que houve dias em que parecia que todos avançavam, menos você. Mas isso terminou. Agora você será reposicionado. Aquilo que foi tirado será devolvido com honra. E o que parecia esquecido será lembrado.
Eu não me esqueço dos que confiam em mim. Eu valorizo cada semente de fé que você plantou, e o tempo da colheita é agora. Eu creio no plano de Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17 e 18. Essa é a essência da fé. E é exatamente isso que está abrindo as janelas do céu sobre você. Porque quem confia mesmo sem ver, colhe o que os olhos humanos jamais poderiam prever. Se você soubesse o quanto o céu está movimentado a seu favor, não duvidaria por um segundo sequer. Anjos foram liberados para cuidar de detalhes que você nem percebe. Situações que estavam prestes a se agravar foram interrompidas por intervenção divina. Você foi cercado pela graça. Livramentos invisíveis te protegeram. Tudo porque eu tenho um plano com você. Você ainda vai se surpreender com quem será instrumento da minha vontade em sua vida. Pessoas que você nem imagina trarão respostas, oportunidades, cuidado. Eu movo corações. Eu uso vozes inesperadas. Eu dou favor diante de quem antes te ignorava. E quando isso acontecer, você vai entender que nada dependeu da sua força, mas da minha mão. É por isso que você não pode recuar agora. Mesmo que os dias anteriores tenham sido duros, este é o ponto de virada. Tudo que te trouxe até aqui serviu de preparação. Nada foi desperdiçado, nenhuma dor, nenhuma espera, nenhum silêncio. Cada parte contribuiu para que você estivesse pronto para esse novo tempo. E agora você está pronto, posicionado, alinhado. Você não é frágil como pensava. Você não é pequeno como te fizeram acreditar. Há uma força espiritual dentro de você que foi amadurecida no vale. E essa força agora será usada para sustentar o tempo da abundância. Porque o que eu vou fazer em sua vida não será apenas para você, será para abençoar muitos. Sua história será canal de cura para outras histórias. E quando vierem te perguntar como conseguiu suportar tudo, sua resposta será clara: foi Deus. Porque até mesmo nos dias em que tudo parecia sem cor, eu estava ali. E agora todos verão a cor, a luz, o brilho. Verão o reflexo da minha glória no seu olhar. Não há como esconder o que eu estou fazendo. É real, é visível, é sobrenatural. Não permita que palavras negativas que tentam te cercar roubem a certeza do que já começou. Você não está mais no mesmo tempo. Você não vive mais na mesma estação. O que antes te paralisava agora não tem mais poder. Eu te revesti com nova autoridade, e aquilo que te intimidava agora fugirá ao som da sua voz. Porque você fala com o respaldo do céu. Comece a andar com a postura de quem já venceu, porque não é apenas promessa, é realidade. E quanto mais você crer, mais verá os sinais se multiplicando. Tudo ao seu redor responderá a essa nova frequência espiritual. O favor aumentará. As conexões serão ampliadas. E até mesmo os desafios servirão de trampolim para algo maior. Você foi marcado para viver algo que não será comum. Eu te separei para viver o extraordinário. Não para impressionar pessoas, mas para glorificar meu nome. E você fará isso com sua vida, com suas palavras, com sua paz, porque o que eu dou é completo. Não vem só com provisão, vem com direção. Não vem só com bênção, vem com propósito. Permita que eu finalize dentro de você o que comecei. Não se sabote mais com dúvidas. Você já viu muito, já percebeu demais. Agora é o tempo de viver, de tocar, de respirar a realidade do céu na terra. E isso começa em você, no seu quarto, na sua rotina, no jeito como olha para os dias que virão. Não tema o futuro, eu já estou lá. Eu estou nesse instante e estou nos próximos também. O que você vive hoje não é o fim, é um recomeço com direção. Você não será mais alguém que apenas resiste, mas alguém que avança com firmeza.
e essa firmeza virá de dentro, da certeza de que eu sou contigo e que o milagre não está mais à espera. Ele está se manifestando. Cada passo que você der será guiado. Cada decisão será iluminada. Eu não permitirei que você ande às cegas. Eu serei lâmpada, eu serei ponte, eu serei escudo. Tudo o que for necessário para que você caminhe com confiança, eu serei. Porque este é o tempo da colheita, e quem colhe precisa ter as mãos livres. Então eu libero agora suas mãos para receber. Você foi provado na espera, mas agora será testificado pela evidência. O que era apenas fé, agora será fato. O que era só clamor, agora será cumprimento. Isso será tão real que até quem desacreditou terá que reconhecer. Porque quando eu entro, tudo muda. Quando eu falo, tudo se organiza. E quando eu ordeno, o milagre se materializa. Nada será mais como antes. Acredite. O que eu liberei sobre você mudará gerações. E mesmo que ainda restem dúvidas, permaneça ouvindo. Porque há mais que ainda vou liberar em sua direção. E será exatamente o que seu coração precisa ouvir para se fortalecer por completo. Não se desconecte. Eu ainda estou falando. Há uma estação nova se abrindo diante de você, e ela não carrega resquícios do que passou. É como se os ventos soprassem numa direção inédita, retirando os restos de uma dor que já não pertence mais a este tempo. Você vai notar como até seu corpo responderá com mais leveza. Os ombros, antes tensionados pelas responsabilidades e pelas incertezas, começarão a se abrir como quem respira fundo depois de muito tempo mergulhado. O alívio não será mais ocasional, será constante. Mesmo nos dias mais silenciosos, quando tudo pareceu sem cor, havia um plano sendo costurado, um plano cheio de detalhes, desenhado com ternura. Agora ele começa a ganhar forma. Um por um, os pontos se unem. Você verá como coisas que antes pareciam soltas começam a fazer sentido. Havia propósito no silêncio, havia direção nos desvios. Cada passo seu estava sendo acompanhado por um olhar eterno que não perde nada de vista, nem mesmo os seus suspiros. Você não precisa mais provar sua fé com esforço. Não precisa mais justificar a esperança que carrega no peito. O tempo de carregar peso excessivo terminou. Agora é tempo de fluir, tempo de caminhar com paz, mesmo quando o caminho ainda não estiver todo visível. Eu sei exatamente onde estou te levando, e não é um lugar qualquer. É um ambiente onde você será abraçado por tudo aquilo que um dia apenas sonhou, mas acreditou até o fim. Você achou que o seu clamor havia sido ignorado, mas o céu nunca deixou de ouvir. Eu estive atento em cada momento. A diferença agora é que o tempo da resposta chegou. Não é mais apenas uma questão de fé, é uma questão de cumprimento. E quando o cumprimento chega, ele vem acompanhado de sinais que não deixam dúvidas. A confirmação vai bater à sua porta, não como barulho, mas como presença. E quando ela vier, você vai se lembrar deste momento. Vai lembrar do que sentiu enquanto ouvia cada palavra. Vai lembrar da brisa que tocou sua alma, do calor que invadiu seu peito, do alívio que veio sem explicação. Isso é meu espírito testificando dentro de você que tudo o que foi prometido está se cumprindo agora. A mudança não será mais projetada para depois. Ela já está acontecendo. Aqueles que estavam ao seu redor, sem compreender sua jornada, começarão a perceber o quanto você foi guiado com precisão. Vão ver o cuidado que eu tive com você. E mais do que reconhecer, muitos vão se aproximar por ver em você algo que não se explica com palavras. A paz que ninguém entende. A firmeza que ninguém consegue quebrar. Porque quem carrega a promessa se torna ponto de referência para os que ainda estão perdidos. Eu liberei sobre sua vida uma nova ordem. Uma ordem de retomada, de libertação, de crescimento. E essa ordem está afetando até
o que parecia distante de você. Haverá mudança até nos ambientes onde você não pisa há tempos. Haverá reconexões, reconciliações e reposicionamentos. Tudo como parte de um plano maior que estava sendo lapidado no silêncio. Nada será desperdiçado. Você sentirá um impulso diferente nos próximos dias. Algo que não virá da emoção, mas da convicção. Vai acordar com mais clareza, vai reagir com mais sabedoria, vai decidir com mais discernimento, porque o Espírito que habita em você está te conduzindo por caminhos que antes pareciam bloqueados. As portas estão abrindo porque chegou o tempo certo. E quando o tempo certo chega, nada pode impedir. E nesse tempo, até o que te deu medo antes será visto com outros olhos. O que antes era ameaça se tornará cenário de milagre. O que antes gerava preocupação agora se tornará oportunidade. A mudança de perspectiva que eu te dou não é artificial, é reveladora. Você não será mais guiado pelas opiniões alheias, mas por revelações que vêm direto do meu coração ao seu. Eu creio no plano de Deus. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Essa verdade deve ser sua âncora nos dias de dúvida. Essa promessa deve ser o alicerce que sustenta seus passos quando tudo ao redor tentar dizer o contrário. A caminhada não será mais a mesma. Você sentirá que a força que carrega agora é diferente. É uma força madura. É a força de quem foi quebrado, mas não destruído. De quem foi provado, mas não anulado. De quem passou pelo fogo e saiu com brilho novo. E esse brilho não virá de conquistas externas, mas da certeza de que eu te mantive firme quando ninguém via. Não há mais espaço para inseguranças antigas. Elas não te pertencem mais. Elas faziam parte de uma estação que ficou para trás. O que começa agora exige que você ande com consciência de quem se tornou. Você não é mais o mesmo. Há uma versão sua renascendo nesta fase. Uma versão que sabe o que carrega, que não precisa se esconder, que não precisa se calar, que sabe quem é em mim. E não importa quantas vezes tentaram te fazer duvidar disso. O tempo da dúvida passou. Agora é tempo de convicção. E toda convicção gera movimento. Você vai perceber como as decisões começarão a fluir com mais naturalidade. Como as respostas virão sem o peso do medo. Isso é clareza. Isso é direção. Isso é o Espírito Santo sendo bússola dentro de você. Eu estou trazendo à tona sonhos que estavam adormecidos. Eles não estavam mortos, apenas em repouso. Agora é o tempo de ressuscitá-los com fé. Você vai lembrar de ideias antigas que voltarão com nova força. Vai retomar projetos que pareciam arquivados e verá que tudo estava guardado para o tempo exato. O tempo que agora chegou com selo do céu. Você vai perceber também que relacionamentos serão restaurados com mais profundidade. Não por insistência humana, mas por intervenção divina. Eu estou limpando os ruídos, quebrando as resistências, curando os corações. Onde havia muros, haverá pontes. Onde havia distância, haverá reencontro. E quando isso acontecer, a paz tomará conta do ambiente. Será natural, será verdadeiro. As próximas semanas trarão evidências. Você não precisará forçar nada. O que é seu virá com leveza. As confirmações serão claras. As oportunidades surgirão sem desgaste. Isso não significa que não haverá desafios, mas significa que você saberá lidar com eles com outra postura. Porque agora você caminha com visão ampliada. E quem enxerga o propósito não se assusta com os processos. Se você perceber, até o seu jeito de orar está mudando. Antes era clamor por socorro. Agora é diálogo com autoridade. Você sabe que está ouvindo respostas. Sabe que está recebendo direção.
Não é mais uma busca ansiosa, é uma comunhão estável, e isso te dará firmeza em todas as áreas: espiritual, emocional, familiar. Tudo se alinha quando o coração encontra repouso em mim. E é exatamente por isso que o milagre se torna inevitável. Porque o ambiente está propício, porque o coração está preparado, porque a fé está amadurecida. E quando tudo isso se encontra, o impossível se curva. O céu toca a terra e a vida muda. Não como uma explosão, mas como um nascer do sol, silencioso, porém irreversível. A promessa que eu fiz será cumprida até o último detalhe. Nada ficará pela metade. Não haverá espaços vazios. O que eu começo, eu termino. E o que eu termino, eu selo com glória. Você vai olhar para trás e ver que tudo cooperou. Até o que parecia contrário serviu para te aproximar mais de mim, para te moldar, para te elevar. E hoje você já é outra pessoa. Tudo o que estava travado começa a se soltar. Um a um, os nós estão sendo desfeitos. Um a um, os bloqueios estão sendo removidos. Eu estou liberando passagem. A estrada que antes parecia fechada começa a clarear. Caminhos novos, oportunidades inesperadas, chamados que estavam ocultos, tudo sendo revelado, tudo ganhando forma, o invisível se tornando palpável. Você sentirá o céu conspirando a seu favor em detalhes que pareciam pequenos. Um gesto, uma ligação, um reencontro. São os sinais. Sinais de que o milagre não está mais em construção, ele já está em movimento. Ele já está vindo em sua direção. E você não vai apenas vê-lo, você vai vivê-lo, vai tocá-lo, vai testemunhá-lo com os olhos cheios de gratidão e com o coração em paz. E quando tudo isso começar a acontecer diante dos seus olhos, você saberá. Saberá que foi cuidado, que foi conduzido, que foi amado até nos detalhes mais silenciosos. E então, com os olhos cheios de verdade, você dirá: o Senhor fez isso. Porque ninguém mais poderia ter escrito essa história da forma como ela está sendo escrita. Ela é única e carrega a digital do céu. Você não imaginava que ainda pudesse se emocionar com algo tão sutil. Mas é isso que o céu está fazendo, trazendo de volta a sensibilidade que a dor havia endurecido. A capacidade de se alegrar com o simples, de respirar fundo e saber que mesmo que as circunstâncias não mudem de imediato, algo dentro já mudou. A certeza que habita aí agora não vem do que acontece ao redor. Ela brota de um lugar profundo, onde o meu espírito está te revelando um novo caminho. Haverá momentos em que você não saberá explicar com palavras o que está sentindo, mas o corpo todo vai reconhecer que está em outro tempo. Até o ar parece mais leve. As conversas, antes carregadas de cobranças, agora começam a ter mais graça. Os silêncios, antes pesados, agora transmitem paz. Isso é cura. Não a cura que grita, mas a que silencia tudo aquilo que não vinha de mim. Você vai entender que a verdadeira transformação não acontece apenas quando o cenário muda, mas quando o coração é renovado. E o seu já não está mais reagindo como antes. Antes, cada notícia difícil te desmontava por dentro. Agora, você respira fundo, olha para cima e diz com convicção: Deus está no controle. Isso é maturidade espiritual. Isso é evidência do meu cuidado diário. Eu estou te ensinando a viver com mais consciência da eternidade. A parar de medir os dias com base no que falta e começar a celebrá-los pelo que está sendo gerado. Há promessas que crescem em silêncio, como sementes que rompem a terra na escuridão. Elas não fazem barulho, mas são implacáveis. E é exatamente isso que está acontecendo aí dentro. Algo implacável, firme, novo. Você passará a perceber que os seus dias estão sendo marcados por detalhes que antes passavam despercebidos. Pequenas providências, encontros que fazem sentido, palavras que se encaixam como resposta. Isso não é coincidência, é alinhamento, é a graça invadindo sua rotina e reorganizando o caos.
É o meu zelo chegando antes da sua preocupação. Eu sou o Deus que antecipa. Não tenha pressa de sair do lugar onde te coloquei. Às vezes, o silêncio que incomoda é o espaço onde eu mais trabalho. É onde o ouro é purificado, onde a fé se firma, onde o caráter é moldado. Você não está parado, está sendo preparado. E quando chegar o tempo da exposição, o mundo não verá apenas suas conquistas, mas o quanto foi lapidado em segredo por mim. Você vai encontrar alegria em voltar para lugares que um dia causaram dor, mas agora estão diferentes, porque você mudou. O olhar está mais limpo, o coração mais leve, e isso te permitirá ver que mesmo no que deu errado, havia ensino. Mesmo naquilo que não saiu como esperado, havia propósito. Nada foi por acaso. Tudo foi para te tornar alguém mais profundo, mais inteiro. Eu creio no plano de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Essa é a segurança que sustenta os que confiam, mesmo quando os ventos sopram contrário. Porque quem anda sob meus planos caminha sobre águas sem afundar. Você vai notar como sua relação com as pessoas também será afetada. O que antes te irritava, agora será entendido com misericórdia. O que antes te afastava, agora será olhado com graça. Porque o coração cheio da minha presença não reage, ele acolhe, não aponta, ele compreende. Você foi curado de dentro para fora, e isso reflete em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão. O tempo da dúvida passou. Você não precisará mais lutar internamente para acreditar no que eu disse. Agora é diferente. A certeza será seu alicerce. Você vai acordar e dormir com paz, mesmo sem ter todas as respostas. Porque já entendeu que o mais importante não é ter tudo sob controle, mas saber que eu nunca perdi o controle de nada. Isso basta, isso sustenta. Você vai viver dias em que o favor será tão evidente que não haverá espaço para explicações humanas. Portas que estavam trancadas por anos vão se abrir de forma natural. Gente que te ignorava vai começar a te procurar. O que parecia impossível vai se ajustar com perfeição. Porque eu sou o Deus que move céus e terra por aqueles que se entregam com sinceridade. E mesmo quando a rotina tentar roubar sua fé, lembre-se do que sentiu agora. Volte para esse lugar interno onde a paz nasceu. Reacenda a chama do que ouviu e viveu comigo. Porque haverá distrações, mas você já aprendeu a reconhecer minha voz. Ela não confunde, ela acalma, não apressa, direciona. E se você seguir essa voz, nunca estará perdido. Não estranhe se você começar a se afastar de certos ambientes. Há lugares que já não comportam mais a versão que está nascendo dentro de você. Não por arrogância, mas por evolução. Há fases que exigem novos espaços. E eu mesmo estou conduzindo essa transição. Você não perderá nada, apenas será realocado, posicionado com mais clareza. E tudo fará sentido no tempo certo. Algumas pessoas também se afastarão. Não se assuste, é parte do processo. A poda vem antes do florescer. E tudo o que eu retiro é para que você cresça com mais liberdade. Não tente reter o que já cumpriu sua missão. Honre o passado, mas abrace o presente com coragem. Há novos vínculos surgindo, vínculos alicerçados em verdade, propósito e paz. Você vai se surpreender com sua própria leveza, com a disposição que brotará nas manhãs, com a serenidade ao lidar com o inesperado. Isso não virá de técnicas humanas, virá da certeza de que eu sou contigo, que habito em você, que caminho ao seu lado. E quando essa verdade se torna fundação, tudo ao redor muda de perspectiva. Até o que era ameaça se torna oportunidade. Seus pés estão sendo colocados em terreno firme, não mais areia movediça, não mais instabilidade emocional. Eu estou organizando tudo, inclusive os sentimentos que você guardava com receio de encarar.
Estou trazendo à tona memórias que precisam ser curadas, não para te expor, mas para te libertar. Porque liberdade começa quando não há mais medo de sentir. Você vai aprender que não precisa esconder suas fragilidades para ser forte. A verdadeira força vem da rendição. E você já fez isso, já se rendeu, já se entregou. E agora colhe o resultado de quem decidiu confiar, mesmo sem ver. Eu honro esse gesto. Eu respondo com fidelidade. Eu sustento com misericórdia, porque eu sou um pai que se move por amor. O que começa agora é um novo ciclo de intimidade, de perceber minha presença não só nos momentos de oração, mas no cotidiano, no trânsito, nas conversas, no olhar para quem está ao lado. Eu estarei em tudo, e isso fará com que cada detalhe se torne sagrado. Cada instante, uma oportunidade de conexão. Cada dia, uma chance de recomeçar com mais profundidade. Você verá que à medida que a sua fé amadurece, o modo como você enfrenta os desafios muda completamente. Não haverá mais desespero, haverá posicionamento. Não haverá mais ansiedade, haverá confiança. Porque quem caminha com base em promessas eternas não se desespera com pressões passageiras. Você entendeu isso, e isso é libertador. E quando os ventos vierem, você não se dobrará, porque suas raízes estão profundas. Foram firmadas em experiências reais, não em discursos, não em promessas humanas, mas em encontros verdadeiros com a minha presença. Isso ninguém pode tirar, isso ninguém pode apagar. Isso se torna parte de quem você é, parte da sua história, parte da sua identidade. E o que eu estou construindo não é pequeno, é sólido, é generoso, é duradouro, não para impressionar, mas para transformar. E essa transformação começa por você, mas alcançará todos que estiverem ao seu redor. Prepare-se, porque a colheita começa nos bastidores, mas logo será vista por todos. E quando perguntarem como foi possível, você vai saber exatamente o que dizer. Vai dizer que foi pela graça, que foi no silêncio, que foi no secreto, que foi no abraço que ninguém viu, mas que curou o que ninguém sabia. Porque o verdadeiro milagre começa assim, não no barulho, mas na profundidade. E esse milagre já começou, está se espalhando agora e está tomando forma diante dos seus olhos. Confie, continue, permaneça, porque eu ainda estou falando. Você vai se lembrar dessas palavras quando as coisas começarem a acontecer de forma tão natural que parecerá sonho. Mas não será ilusão, será cumprimento. O que antes era apenas esperança no íntimo, agora será realidade tocável. E quando o novo chegar, não virá com tumulto, mas com confirmação. Haverá paz, haverá certeza, porque não é algo que você forçou, é algo que eu preparei com detalhes. Mesmo quando você se sentia invisível, ignorado pelas circunstâncias, eu estava ali te envolvendo em graça. Eu estava trabalhando no que ninguém via. E agora, o tempo da espera está sendo substituído pelo tempo da manifestação. Você vai perceber isso nos pequenos sinais que eu envio. Cada um deles será uma marca, um lembrete de que eu não te esqueci, de que eu cumpro até o último detalhe. Eu sou aquele que muda a rota para proteger, que desacelera o tempo quando é preciso curar, que fecha portas que você não compreende apenas para evitar cicatrizes desnecessárias. E mesmo quando você não entendeu, mesmo quando achou que estava só, eu estava ao seu lado, porque nada me escapa, nenhum movimento seu passa despercebido aos meus olhos. Agora, tudo aquilo que parecia não fazer sentido começa a se alinhar dentro de você. Aquela inquietação que morava no peito está cedendo espaço à paz. Aquela sensação de não pertencimento começa a desaparecer, porque eu estou revelando quem você é em mim. E quando a identidade se alinha com o propósito, a alma encontra descanso. Não mais angústia, não mais confusão, apenas clareza.
o tempo da colheita se estabelece com graça. Você não precisará correr, empurrar ou disputar. Tudo o que for seu virá com leveza, como água fluindo para o rio. Eu sou o Deus que sabe alinhar oportunidades ao tempo certo, e esse tempo chegou. Você perceberá como os encontros certos acontecerão, como as portas certas se abrirão. Tudo no ritmo da obediência e não da pressa. Eu creio no plano de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Há caminhos que pareceram tortos, mas eu estava apenas endireitando do meu jeito. Às vezes é preciso quebrar as expectativas humanas para revelar a plenitude divina. Você notará que, ao se aproximar da promessa, algumas coisas antigas tentarão retornar. São testes para confirmar se você está pronto. Mas agora, sua postura será outra. Você não mais se distrairá com o que já foi superado. Porque quem reconhece o valor do novo, não perde tempo com o que não edifica. E você aprendeu. E você cresceu. E agora, você está pronto. A paz que eu estou te dando não é ausência de problemas, é presença de direção. Mesmo em dias que ainda exigirem esforço, você saberá que está no caminho certo, e isso será o suficiente para manter sua alma serena. Nada mais te tirará do eixo com facilidade, porque sua base não é mais emocional, é espiritual, é sólida, é madura, e é assim que eu te formo. Não olhe para o que ainda não aconteceu como sinal de atraso. Há momentos em que eu uso o tempo como ferramenta para fortalecer as raízes. E o que você pensava ser lentidão era, na verdade, a fundação sendo cavada com profundidade. Para suportar o que está por vir, você precisava estar preparado, e agora está. A estrutura está pronta. O solo foi tratado. O crescimento será estável. Você também sentirá um novo vigor emocional. O cansaço que parecia eterno começará a dar lugar à disposição. As emoções que te paralisavam já não terão mais tanto domínio. Eu estou te restaurando por completo. Corpo, mente e espírito sendo realinhados para viver o novo tempo. E tudo o que estava desorganizado, eu mesmo estou colocando em ordem. As pessoas ao seu redor vão notar a mudança, mesmo que você não diga nada. A paz tem um brilho próprio. A esperança verdadeira contagia o ambiente. O que eu estou fazendo em você será impossível de esconder. Não se trata de vanglória, mas de testemunho. As palavras nem sempre serão necessárias. Sua presença falará do que eu estou operando. Você encontrará prazer em coisas que havia deixado de lado. A criatividade vai voltar. Os sonhos arquivados começarão a pulsar com nova força. Os dias ganharão outra cor. O que antes era apenas sobrevivência se tornará construção. Você não estará apenas passando pelo tempo, estará edificando algo eterno. Algo que deixará marcas boas em quem estiver ao seu redor. A dor que um dia quase te paralisou será usada como semente para curar outras vidas. Você entenderá que nada foi em vão. Tudo o que você sentiu, superou e venceu, será ferramenta nas minhas mãos. Porque eu não desperdiço dores, eu as redimo. Eu as transformo em ponte, em bálsamo, em resposta. E quem for tocado pela sua história saberá que há esperança. Sua casa sentirá essa mudança. O ambiente será outro. A presença que habita em você mudará até o tom das conversas, o ritmo das decisões, o clima entre os seus. O que antes era tensão se transformará em alívio. O que antes era briga se tornará oportunidade de cura. Eu estou restaurando os relacionamentos, começando por dentro, tocando tudo. Você vai aprender a discernir a hora de falar e o tempo de silenciar, porque há sabedoria sendo liberada.
E quem é guiado por mim, aprende a não reagir como antes. Aprende a confiar. Aprende a semear no tempo certo, e você verá como os frutos surgirão um a um, sem atropelo, sem desgaste, apenas consequência de quem anda alinhado com a minha direção. Você também verá portas sendo fechadas, mas não chore por elas. Eu sei onde cada uma leva, e se eu fecho, é para te proteger, para te redirecionar, para te posicionar corretamente. E sempre que uma porta se fechar, olhe para cima, porque eu nunca permito perda sem preparar uma restituição maior. Confie nisso. Essa fé te manterá firme nos dias incertos. Eu estou te ensinando a descansar, e descanso não é inatividade, é confiança. É saber que o que está em minhas mãos está em segurança. E você já entregou, já renunciou ao controle, já compreendeu que eu sou mais eficiente do que qualquer plano humano. Então agora apenas caminhe, um passo por vez, e verá como o caminho se abrirá diante dos seus olhos. Você será surpreendido por boas notícias, por respostas inesperadas, por conexões que pareciam impossíveis, porque o favor está te acompanhando, não como prêmio por esforço, mas como consequência de quem permanece. O céu honra quem confia até o fim, e você confiou. Mesmo cansado, permaneceu. Mesmo sem entender, acreditou. E isso não passou despercebido. Os que duvidaram vão testemunhar, não como prova de vingança, mas como sinal de redenção. Porque o que eu faço não é apenas para beneficiar você, mas para alcançar todos ao redor. Eu sou Deus de expansão. O milagre que chega a você respinga em todos que tocam sua vida. Prepare-se, porque o que começa com um toque se torna movimento. E esse movimento já começou. Não se assuste se algumas rotinas mudarem. Há hábitos que não cabem mais na nova estação. E eu mesmo estou limpando o caminho, não por rigidez, mas por zelo. Porque o novo que eu estou te dando exige espaço. E tudo aquilo que ocupa lugar sem propósito está sendo removido. Com sabedoria, com cuidado, com amor. Para que você viva o melhor. À medida que eu avanço em você, você sentirá mais liberdade interior. A culpa vai dar lugar ao arrependimento saudável. O medo será substituído pela confiança. A comparação será trocada por contentamento. Porque quem anda comigo entende que cada jornada tem um ritmo. E o seu é especial. O seu é conduzido por um pai que conhece cada detalhe. Você verá os frutos do seu silêncio, das vezes em que optou por confiar ao invés de reagir, das orações feitas sem plateia, dos jejuns que ninguém viu. Eu vi, eu recebi, eu honrei, e agora devolvo tudo em forma de graça multiplicada. O tempo de esconder está passando, o tempo de revelar chegou, e o que eu revelei será sinal de que o céu responde: ainda estou aqui, ainda há mais para dizer. Porque o que eu comecei em você não será interrompido. Haverá continuidade, haverá aprofundamento, haverá expansão. O milagre já está em movimento. E onde há movimento, há vida. Onde há vida, há propósito. E onde há propósito, há presença. E a minha presença está agora dentro de você, em cada detalhe, em cada respiração. Você ainda não viu tudo o que preparei. Há mais, e está mais perto do que imagina. Os dias que antes se arrastavam vão começar a passar com leveza, como se o tempo voltasse a sorrir para você. É porque a presença que agora habita aí dentro muda a atmosfera ao redor. Não se trata apenas de sentir algo bom, mas de perceber que a vida está, de fato, sendo renovada por dentro. O que estava seco começa a brotar. O que parecia encerrado encontra espaço para florescer. Não se esqueça do quanto você suportou para chegar aqui. Houve dias em que você apenas existiu por fora, mas estava travando batalhas intensas por dentro. E mesmo assim, não desistiu. Mesmo sem entender, você permaneceu. Agora todas essas sementes estão começando a romper a terra.
O que foi plantado em lágrimas será colhido com honra. Isso não é um jargão, é justiça espiritual, é restituição, é a colheita da perseverança silenciosa. Ao abrir os olhos nas próximas manhãs, você perceberá que os pensamentos não serão mais os mesmos. Aquelas vozes interiores que repetiam dúvidas e inseguranças começarão a perder espaço. Eu estou renovando sua mente, limpando as lentes pelas quais você enxerga o mundo. Você verá com mais esperança, vai sentir mais gratidão, vai responder com mais gentileza. Tudo será afetado por essa nova consciência. Mesmo nos detalhes do cotidiano, haverá sinais de que o milagre está avançando. O que antes te cansava, agora terá sentido. O que era obrigação, vai se tornar prazer. Eu estou transformando os cenários de dentro para fora. Isso não significa ausência de desafios, mas significa que agora você carrega dentro de si uma força que antes estava adormecida. Ela foi despertada e agora caminha com você. Você vai se surpreender com sua própria maturidade emocional. Palavras que antes te feriam já não terão mais o mesmo impacto. Situações que antes te tiravam do eixo, agora serão encaradas com serenidade. Eu estou firmando seus pés, não na arrogância, mas na estabilidade emocional que nasce de um coração cheio de paz. Essa paz não veio por acaso. Ela foi gerada na intimidade. E ninguém pode tirar isso de você. Pessoas ao seu redor começarão a perceber essa mudança. Não porque você tentará mostrar, mas porque será inevitável. A presença de alguém curado muda a atmosfera onde chega. E você será esse alguém. Um sinal vivo de que é possível recomeçar, de que há esperança até nos terrenos mais áridos. E muitos virão até você não por respostas prontas, mas pela paz que emana do seu jeito de existir. Não ignore os pequenos começos. Muitas vezes o milagre não chega com estardalhaço. Ele começa como um sussurro, um movimento sutil, um detalhe transformado. Mas tudo que vem de mim, mesmo quando começa pequeno, carrega potencial de eternidade. Então, celebre cada avanço. Cada dia em que conseguir respirar sem ansiedade. Cada noite em que o sono vier como presente e não como fuga. Eu creio no plano de Deus. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Essa obra não está sendo feita pela metade. Ela não será interrompida. Eu mesmo estou conduzindo cada etapa. E mesmo que em alguns momentos você não compreenda o processo, confie na intenção. O final já foi escrito com vitória. Você vai perceber como a própria natureza ao seu redor começa a conversar com o seu interior. O som da chuva, o cheiro da terra molhada, a luz entrando pela janela, tudo se tornará sinal. Porque quando o espírito desperta, os sentidos também se renovam. E você voltará a se maravilhar com o simples. Voltará a encontrar beleza nos detalhes. Isso é cura. Isso é recomeço com profundidade. As conversas ganharão mais verdade. Os encontros, mais sentido. Você não buscará mais quantidade, mas qualidade. Não vai mais desperdiçar tempo com relações vazias. Vai se cercar de quem soma, de quem edifica, de quem respeita seu ritmo. E quando isso acontecer, saberá que é fruto da sua oração silenciosa. Daquela que você fez sem palavras, apenas com lágrimas que ninguém viu. O que parecia repetição sem sentido agora começa a ganhar significado. Até os ciclos difíceis, quando revisitados com esse novo olhar, revelarão ensinamentos ocultos. Nada foi por acaso. Você foi amadurecido em áreas que agora se tornarão chaves. O que antes era dor, agora é sabedoria. O que antes te expunha, agora te fortalece. Porque eu transformei a memória em ferramenta. Você já percebeu que certos ambientes não te servem mais. E não é por arrogância, mas por evolução. Sua alma pede mais silêncio. Seu espírito pede mais verdade.
e eu estou te guiando para lugares de profundidade, onde você será alimentado com paz, não com cobranças, com graça, não com julgamentos, porque este é o tempo de florescer sem medo, sem se esconder, sem se justificar. Haverá dias em que você se emocionará sem saber o motivo exato. É o corpo reagindo à leveza da alma. É o coração voltando a pulsar com liberdade. Permita-se sentir isso, não bloqueie, porque há lágrimas que curam. Há sentimentos que precisam ser acolhidos antes de serem entendidos. E eu estou te ensinando a cuidar de si com mais gentileza. Porque amor também começa dentro. As promessas que você quase esqueceu ainda estão de pé. Eu não mudo de ideia. O tempo não anula o que eu declarei. Apenas prepara o ambiente certo. Você achou que tinha perdido, mas na verdade estava sendo posicionado. Tudo o que é seu, selado por mim, encontrará o caminho de volta. E quando chegar, não será com esforço, será com paz, será com beleza, será com confirmação.